Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre tricomoníase, uma infecção sexualmente transmissível muito importante, porque é muito comum, logo é muito importante a gente estudar, a gente conhecer, porque lembre-se sempre, a nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. Se você sabe tudo de uma doença, obviamente você se afasta dela, porque sabe como prevenir. Agora imagina quando uma população inteira, um país inteiro, conhece, sei lá, uma determinada doença, a gente sabe como transmite, como previne, como trata. Pô, se espera que, imagina o Brasil inteiro sabendo, essa doença vai diminuir na nossa população e esse é o grande objetivo. Obviamente, isso aqui é uma aula completa sobre tricomoníase. Você pode estar no ensino médio, mas também pode estar na faculdade, fazendo biologia, medicina, enfermagem, farmácia, sei lá, todas da área da saúde, você passa por isso. Passa por essa doença que tem que conhecer. Mas eu falo, por isso que eu disse no início do vídeo, você pode estar estudando isso para uma prova da faculdade, do ensino médio, do vestibular, enfim. Mas isso deveria ser conhecimento de todas as pessoas do mundo, que é muito importante. Enfim, vamos lá. Pessoal, obviamente tricomoníase é uma doença causada por um protozoário, e é um protozoário parasita. Eu fiz mestrado em parasitologia. Na escola clássica de parasitologia nós estudamos os vermes parasitas, os helmintos, que são plateumintos ou nemateumintos. Nós estudamos os protozoários parasitas, estudamos fungos parasitas, insetos parasitas e vários outros dessa grande parasitologia clássica. Então os protozoários estão na parasitologia clássica, certo? E é um tipo de protozoário flagelado, ele tem flagelos, portanto a gente pode classificar ele como protozoários flagelados. Obviamente a gente tem uma aula sobre protozoários que eu explico todas as classificações dele, mas esse aqui é flagelado. O agente etiológico, ou seja, aquele que causa a tricomoníase, é da espécie Trichomonas vaginalis. Os dias estão caindo aqui. Trichomonas vaginalis. Se escreve Trichomonas vaginalis. Mas se lê Trichomonas vaginalis, lembrando, por se tratar de nome científico, nós temos a primeira letra maiúscula e o resto tudo minúscula sublinhado, espaço tudo minúscula sublinhado também, isso é só uma regra de taxonomia. Como eu disse para vocês, ela é uma IST. Professor, o que é IST? Antigamente, tão recentemente, a gente falava que era DST. Só que esse termo está em desuso. Porque DST é doença sexualmente transmissível. E o que nós temos que entender é que nem todas essas infecções chegam a causar sintomas, chegam a causar doença em si. Então a pessoa às vezes está infectada, tá? Com a doença, mas sem os sintomas. Por isso que é mais adequado falar IST, infecção sexualmente transmissível, que é um típico caso de exemplo da tricomoníase. Pessoal, prestem bem atenção, 170 milhões de casos por ano, obviamente no mundo inteiro. Mas 170 milhões, é quase a população do Brasil, nós temos aí pouco mais de 210 milhões de pessoas. Imagina que novos casos por ano no mundo, 170 milhões detectados, obviamente. Então tem muito mais pessoas que estão, inclusive, assintomáticas. Então é a maior causa de vaginite, obviamente nas mulheres, né, dessas doenças. Então, poxa, o médico, geralmente, né, você vai consultar, tá lá, ele vai desconfiar rapidamente a partir dos sintomas, muito embora tenha que ter o diagnóstico clínico, obviamente a gente vai falar sobre isso aqui no final. Mas então é a maior causa de vaginite. E somente em humanos. A tricomoníase só dá em humanos. Essa espécie Trichomonas vaginalis só está entre humanos. Não tem um reservatório animal, um vetor, como sei lá, a malária, que vem um mosquito transmitir. Não. Ele só está presente no ser humano. Então isso aí é uma coisa bem interessante você anotar, inclusive por causa do ciclo. É um ciclo muito simples, vamos falar depois. Certo? Agora, existem outros protozoários parentes do Trichomonas vaginalis que tem importância veterinária. Então, se você vai fazer veterinário, você não vai estudar em si o Trichomonas vaginalis, que é da nossa espécie, mas vai estudar outros protozoários muito próximos a esse, que dá em outros animais. Beleza? Então, aqui a morfologia, pessoal. Repara o que é importante saber. A pessoa tem que saber tudo. Não, obviamente, se você for fazer um mestrado depois, você vai estudar a parte laboratorial e a morfologia mais detalhada. Mas é uma célula meio que em formato de pera. Esse formato ele pode mudar de acordo com a fase da vida ou onde se encontra o protozoário, mas geralmente ele vai ter
esse formato. Na parte de cima, anterior, tem 4 flagelos. Estamos falando dessa espécie, certo? 4 flagelos. E aqui embaixo, na parte posterior, tem um flagelo que não é livre, não fica para fora, fica por dentro, certo? Ele tem esse axóstilo, complicado, que é uma estrutura rígida que passa por toda a extensão do corpo dele. Tem a membrana ondulante, mas nessa espécie ela não vai até o final, fica até aqui no meio, um pouquinho depois mais ou menos. Tem o corpo parabasal, tem a costa. Então essas são as estruturas, mas além dos flagelos, o núcleo você tem que se ligar, um núcleo, muito importante, as pessoas às vezes, principalmente quando é giardia, né? Outro protozoário, não estou falando desse, é giardia. Fala, tem 2 olhinhos. Não, é núcleo, tá? Então aqui está o núcleo, é uma célula eucariótica, obviamente. E aqui tem uma estrutura muito importante, que são os hidrogenossomas. Hidrogenossomas. Porque olha só, gente, não tem mitocôndria. Poxa, uma célula eucariótica sem a organela que faz a respiração celular. Sim, ele não tem mitocôndria. Em contrapartida, ele tem esses hidrogenossomas que vai fazer um papel semelhante ao da mitocôndria no metabolismo energético. Então eu não vou entrar em detalhes, é uma organela muito recente, são estruturas muito recentes descobertas nas últimas décadas, e ela substituiria então a mitocôndria, embora não tenha, vai conseguir produzir o ATP dele ali numa boa. O tamanho médio é de 10 micrômetros assim, por 7 micrômetros assim. Beleza? Então o tamanho médio, ele pode variar também, de acordo com o estado do protozoário, a fase da vida e onde ele se encontra. Certo? E ele é anaeróbio facultativo, significa que na presença do gás oxigênio, ele está numa boa, produzindo ATP, está lá e pá. Faltou gás oxigênio, ele fala aqui, tudo bem, segue firme, sem morrer. Nós não somos assim. Nós sem gás oxigênio, nós morremos, né? Ele não. Tranquilo? A transmissão, pessoal. Então isso aqui é o geralzão. Agora vamos para a parte mais hardcore, que mais importa para a nossa vida e também para as provas. Primeiro, a transmissão. Isso já está explicado, você já sabe, relações sexuais, é uma IST. Então transmite por contato direto entre 2 pessoas durante o ato sexual. Qualquer tipo, mas principalmente o vaginal peniano, né? O sexo vagina-pênis. Esse é o principal. Também, de uma maneira muito rara, mas é possível, existe na bibliografia, por fomites. Ou seja, uma toalha úmida, a pessoa foi lá, tinha um corrimento com esse protozoário e a outra pessoa utilizou e transmitiu. É possível? Não dá para descartar, mas é bastante raro, é muito pouco provável. A grande maioria é por relações sexuais. E também tem durante o parto. A mãe, no caso, vai ter o parto, não tratou, está com o protozoário, está com tricomoníase e pode passar para o filho ou para a filha também. Perfeito? Aqui está. Então, transmissão é tranquilo. Vamos falar mais disso depois no final. Agora, a prevalência. Gente, isso é interessante. Tem muitos estudos que estudam a prevalência das parasitoses. E nesse caso é muito interessante. Estou cabeludão, né? Eu faço assim meu cabelo aqui atrás, porque eu raspei. Se você olhar meus vídeos, sei lá, entra aí no canal, coloca vídeos por data. Se você olhar lá por setembro, talvez, agosto ou setembro, tava lá, eu falei, não aguento mais, raspei o cabelo em casa mesmo, quase zerei. E depois de lá nunca mais mexi. Então tem uns 6, 7 meses de cabelo crescendo. E vocês que acompanham o canal toda semana vão acompanhar um crescimento aí. Não sei até quando eu vou aguentar esse cabelo grande. Até deixa nos comentários aí, vamos fazer uma enquete. Professor Samuel de cabelo comprido até a cintura, ou já raspamos tudo para ser mais fácil, não precisa pentear, né? Então tá feita a enquete. Então vamos continuar. Que eu faço assim, ficar balançando. Eu tô bem doido. Mas enfim, eu tomei muito chimarrão. Então a prevalência depende da idade. Pessoas em idade sexualmente ativas é onde está a maior parte desse protozoário. Porque pensa comigo, se a principal forma de contágio é por relações sexuais, uma pessoa que nunca teve uma relação sexual não vai ter essa doença, tranquilo. Claro, professor, mas tem esse caso raro. Mas são raríssimos. Por isso que a prevalência maior se dá em idade, pessoas com idade sexualmente ativas, por volta principalmente dos 30 anos. Também vai ter, de acordo com o número de parceiros sexuais. Isso para todas as ISTs. Quanto mais parceiros sexuais você tem, obviamente maior a probabilidade de você pegar alguma doença, infecção sexualmente transmissível, inclusive essa. Então, professor, mas eu tenho 20 parceiros sexuais, todos os dias, quero dar uma ligadinha, vai lá, mas eu uso preservativo 100% com todos. Você está se prevenindo.
O problema é que tem pessoas que têm 20, 30 parceiros sexuais e não se previne. Aí que mora o perigo. Outra, utilização de preservativos. As pessoas que não utilizam preservativos, camisinha, estão mais suscetíveis a ter, estão expostas a ter. Ah, professor, eu tive uma relação sem preservativo, vou ter essa doença? Não necessariamente. Se a pessoa que você teve relação não tinha nenhuma IST, incluindo essa, você não vai ter também. Só que lembre-se, as pessoas, gente, isso é horrível. As pessoas falam, eu não usei preservativo. Imagina se a gente engravida, se eu tenho um filho. Caraca, meu, tudo bem. Gravidez fora de época, indesejada, que não é o momento, ok, ninguém quer. Mas imagina você pegar uma doença. Por isso, gurizada, usem preservativo. Fica a dica aí, mas a gente fala mais depois. Então esses são os principais grupos. Obviamente, você pode imaginar outros tipos de grupos e tal, mas foi feito estudos, então, inclusive com pessoas casadas, é muito menor a prevalência dessa doença, muito menor, porque em pessoas casadas espera-se que não tenha troca de parceiros sexuais e tal, ok? Mas, enfim. Sintomas, também importante, lembrando que o período de incubação dessa doença varia de 3 a 20 dias, podendo ser, obviamente, no terceiro dia ou só no 20º dia o surgimento dos sintomas. Período de incubação é quando o organismo fica se reproduzindo, fica incubado dentro do teu corpo e depois ele passa a manifestar os sintomas, a te dar os sintomas porque ele se multiplica demais e tal. Então nesse caso é de 3 a 20 dias, mas vale ressaltar que pode ser assintomático, pode passar meses e não ter sintoma nenhum. Aí é um perigo também. E eu já vou falar dos homens referente a isso, porque as mulheres é muito mais comum os sintomas em mulheres. Muito, muito mais comum. A mulher geralmente é sintomática, possui sintomas. Entre eles, vaginite é a principal causa, eu falei aqui para vocês também, do mundo, de doenças, né, de vaginite. A maior causa de vaginite é por essa doença. Pode dar dor, inclusive dores na relação sexual, desconforto, não gosta, tá ruim, arde, certo? Um corrimento amarelo, esverdeado, muito fétido, muito fedorento, característica dessa doença. Isso na mulher, mas pode ter mulher assintomática. São muito poucas, mas pode ter também. Ok? Depois eu vou me aprofundar um pouco mais em outros sintomas a longo prazo. Fique ligado. No homem, geralmente no homem assintomático, talvez menos de 10% dos homens com tricomoníase vão apresentar sintomas. Quando apresenta sintomas, tem a uretrite, que é uma infecçãozinha na uretra, e ali pode dar corrimento, e esse corrimento normalmente ele é acumulado e é o chamado de gota matinal. O homem vai, se ele ficar a noite inteira ali, né, sem fazer xixi, quando vai fazer xixi tem uma gotinha amareladinha de um corrimento. Isso é a gota matinal. Por que de manhã? Porque passa a noite inteira acumulando esse líquido, depois ele é liberado. Beleza? Pode dar coceira também, ó, acompanhado de uretrite, vai dar coceira ali no homem. Tranquilo? Beleza. Agora, biologia e patogenia deste protozoário. Biologia, primeiro o ciclo dele. O ciclo é muito simples. Eu ia até desenhar 2 seres humaninhos aqui passando, mas não tem porquê. Porque o ciclo se dá de ser humano, a transmissão ser humano, para ser humano. Ele não tem cisto. Ele é só trofozoito. Ele não vai incistar na forma resistente, muito embora alguns cientistas chamem ele de pseudocisto, que ele pode retrair os flagelos e tudo mais, mas a nível de geral ele não vai incistar, forma resistente, que pode ir para o ambiente e tal, ele não. Então ele se dá de ser humano para ser humano, sai de um ser humano e sai de ser humano. Enquanto que ele está fazendo isso, ele está se multiplicando por divisão binária. Então o que ele faz? Poxa, eu estou aqui, eu sou um tricomonas vaginalis, estou dentro do, né, enfim, e eu me dividi em 2. Me divide em 2, e 2 de novo. Daqui a um pouco tem relação sexual e já está em outro. E depois está em outro, e está em outro, ele vai se multiplicando de 2 em 2. É isso que acontece, um ciclo muito simples. Então o habitat dele, ele habita o trato geniturinário. Então, canal vaginal, pode também ir para outras regiões, pode pegar a uretra, no homem pode dar na próstata, na vesícula seminal, e todo esse trato aqui, mais comum sendo no homem na uretra, e na mulher no canal vaginal, na parede, ele fica ali. Mas pode se espalhar por todo o trato geniturinário. Agora e fora? Fora é muito pouco tempo. Por exemplo, na urina, ele dura aproximadamente 3 horas. No sêmen, dura aproximadamente 6 horas. E assim por diante. Depois eu vou passar mais alguns dados mais específicos no final da aula. Agora, olha o grande problema dessa patogenia.
um dos grandes problemas. A pessoa que tem tricomoníase, que está com essa parasitose, aumenta em até 8 vezes a chance da transmissão do vírus da imunodeficiência humana, do HIV. Por quê? Pô, imagina que a pessoa está com isso, então formam microlesões, tanto para você transmitir, porque tem microlesões, tem células infectadas com o vírus e tudo mais, quanto também para receber esse vírus. Portanto, lembre-se, quando a gente estuda outras parasitoses, a gente vê que uma parasitose normalmente facilita a entrada de outra. ISTs facilita a entrada de outra IST. Por isso que é importante estar em dia com a saúde aí, com a saúde médica, urologista ou ginecologista. Então, predispõe o câncer cervical e a doença inflamatória pélvica na mulher. O câncer cervical não é que vou ter câncer cervical, não, mas predispõe, aumenta a chance. E também uma doença inflamatória pélvica, que fica uma dor muito forte nessa região aqui, certo? Principalmente na mulher falando. E outra coisa também pode gerar infertilidade. Pode aumentar em 2 vezes a chance da mulher, principalmente aqui, ficar infértil. Tem uma degeneração nas tubas uterinas e tal, então é muito importante ficar atento nisso. E agora, a profilaxia. Se tu chegasse para mim e falasse, professor, eu vou fazer, sei lá, medicina, enfermagem, e vou para alguma comunidade fazer um trabalho de extensão, falar de conscientização e tal. Se eu tivesse que falar de uma dessas coisas aqui para o pessoal aprender, para evitar essa doença, gente, é isso aqui. O que a população mundial precisa é a profilaxia. Você tem a doença e tem a profilaxia. O que é a profilaxia? Todas as medidas que a gente pode tomar para evitar essa doença, diminuir, combater e tal. Então, primeiro, usar preservativo, usar camisinha. Isso é fundamental, cara. Então, se a pessoa sabe, você não está prevenindo só essa. Porque a camisinha é uma barreira física. Não passa ali o vírus ou o protozoário ou determinada doença. Inclusive o sêmen o espermatozoide para engravidar. Então não protege só contra a gravidez, mas também contra as ISTs, todas elas. Protege. Professor, mas não, tem que usar corretamente. Desde que a camisinha, utilizada corretamente, antes da relação, etc, etc, põe direitinho, não tem chance, a não ser que estoure. Aí é outro problema, que é muito difícil também. Se usar corretamente, não tem problema. Outra, educação sexual. Educação sexual é justamente as pessoas entenderem que pode ter relações sexuais, desde que consentimento, obviamente, pode ter relações sexuais, mas quando tiver, que seja de forma segura, de forma responsável. A educação sexual ela tinha que transcender as aulas, ou os vídeos, tinha que ter propagandas na TV, o governo tinha que incentivar, tinha que ter, cartazes, pode fazer sexo, tudo bem, mas desde que com consentimento, desde que em locais privados, não pode fazer na praça pública, tudo mais, para não constranger e tudo mais, e usando preservativo, olha que legal. As pessoas iam falar, cara, isso não é um crime ter uma relação sexual, desde que com consentimento, desde que você não esteja comprometido e tudo isso que você já sabe. Poxa, mas olha só que legal, eles dão camisinha, eles falam que pode buscar camisinha no posto de saúde, inclusive, você tem que saber. A pessoa não tem dinheiro para comprar camisinha, então vou para Não, vai num posto de saúde e pede que eles te dão de graça, fica atento. Tratar os doentes, muito importante, porque no momento que você trata o doente, não vai mais transmitir. Agora, olha que interessante. Imagina que você tem uma namorada e ela está com essa doença. Tá? Ela está com tricomoníase, com sintomas. Ela vai no médico. O que o ginecologista vai receitar? Trata, mas trata o teu namorado também. Não, mas ele não tem sintoma nenhum. Tem que tratar. Então, sempre o tratamento é tanto para a pessoa que está com sintomas quanto para o seu parceiro. Mesmo que não apresente os sintomas, ele vai ser tratado, ou ela também. Certo? Não existe vacinas, não existe nenhum medicamento preventivo. Vou tomar isso aqui é preventivo, vou tomar uma ivermectina para... Não vai funcionar. Mas se eu tomar uma cloroquina vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Não tem nenhum tratamento preventivo contra essa doença. E aqui, diagnóstico, tratamento, obviamente, diagnóstico se pode se dar clínico, mas não é eficiente, porque pode se confundir com outras parasitoses, com outras ISTs, e o diagnóstico laboratorial. Aí eu tenho aqui as anotações, antes de fazer aula, eu vou ler para vocês, que essa aqui não é a minha área, né, gente? Mas vou falar, laboratorial, pode fazer a lâmina, faz uma coleta, põe um cotonete ali no corrimento, prepara a lâmina, tu observa eles no microscópio se locomovendo, ou tu vai botar corante mesmo para ver eles ali. Certo? Pode fazer cultura, tem gente que faz cultura, inclusive para ver os medicamentos que são mais eficientes ou não contra
essa população de tricomonas vaginalis que está ali. Não existe um teste sorológico importante, aqueles que tu vê, porque a gente não, isso é importante, pessoal, nós não adquirimos imunidade contra essa doença. Então, você pegou tricomoníase, tratou, curou, está 100%. Se daqui a um mês você se expor novamente, você vai pegar e tem que tratar novamente, certo? Falei para vocês que a questão clínica, o diagnóstico clínico, ele não é eficiente, ele é apenas sugestivo, ele sugere para indicar aí um confirmatório que seria o laboratorial. E o tratamento se dá com aqueles ZOL, ó, metronidazol, tinidazol, ornidazol, nimorazol, carnidazol, secnidazol, entre outros, que são esses medicamentos que o médico ou a médica vai receitar para vocês, certo? Então isso é muito importante. Todo medicamento ele é receitado por profissionais de saúde, por médicos, certo? Bom, eu ia falar outra coisa, nem vou. Então sempre consulte um médico, sempre, isso é importante, manter em dia lá e tal. E aí já tinha falado sobre parceiro sexual, ok, vamos ver se eu não me esqueci de nada aqui, gente. Segura aí, já vai deixando o like felpudo, vai se inscrevendo no vídeo, se inscrevendo no canal, deixe teu comentário, de onde é que você está assistindo esse vídeo? Qual é a cidade do Brasil que está chegando a informação da tricomoníase? Qual é a cidade que vai, a partir de agora, diminuir os casos de tricomoníase? Gente, uma coisa que é interessante também é a patogenia dele, se eu não tinha falado, quando ele está causando lá a doença em si, os mecanismos, embora a gente entenda, eles ainda não são 100% desvendados. Inclusive esse protozoário, na hora que ele está ali causando a doença, ele pode mudar de forma e se tornar ameboide. Inclusive ele emite pseudópodos para conseguir se alimentar e tudo mais, certo? Isso é interessante. Ele fica aderido à mucosa vaginal, destruindo células e fagocitando, se alimentando desses restos celulares. Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, são só algumas informações mais interessantes para vocês anotarem, que é mais hardcore. O pH que esse protozoário se multiplica, ele tem que ser um pH acima de 5. E geralmente o pH vaginal da mulher é abaixo de 5, fica entre 3,8 e 4,5, ou seja, mais ácido. Portanto, um desequilíbrio do pH vaginal aumenta a probabilidade também de ter tricomoníase. Isso é interessante. Também por isso que pós-menstruação, ou quando toma anticoncepcional, ou quando está tomando algum medicamento, pode ter essa alteração e aí aumenta a probabilidade. Certo? Aqui foi. Segura aí, gente. Vai deixando o like, vai comentando. Vamos ver se tem. Porque eu não gosto de esquecer de nada, não, gente. Gosto de ter uma aulinha bem completinha. Sabe que lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e a IST mais comum lá nos Estados Unidos. Estima-se que tem entre 25% e 50% das mulheres, entre 25% e 50% das mulheres são portadoras. Não necessariamente desenvolvem a doença, estão com a infecção, não necessariamente estão tendo sintomas. São portadoras, portanto. O homem é um grande problema também, porque como ele, na maior parte do tempo, ele é assintomático, ele pode ser um grande disseminador dessa doença, porque não se trata. Normalmente na mulher, poxa, está com corrimento fedorento, se está com dor, ela vai acabar procurando um médico. Mas o homem ser assintomático acaba disseminando essa doença sem procurar um médico e nem sabe que está doente. Beleza? Tá, gente? Então acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Falei tudo, então é uma aula bastante completa, tá? Temos muita informação aqui para vocês. E é isso. Contem comigo. Se vocês não me seguem lá no Instagram, no TikTok, tudo é @professor Samuel Cunha. Me procura lá e a gente pode fazer também, trocar umas ideias, fazer um bate-papo. E tamo juntão, gurizada. Lembre-se sempre, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.